qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Oito e 18. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Pode contar. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Horas 21 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Sicoob Fluminense. O jeito fácil, rápido, prático para você, né, conseguir realizar o sonho da casa própria, o seu apartamento, sua casa, seu terreno, enfim. É só procurar o consórcio do Sicoob Fluminense. São 8 e 22 minutos em Campos. Campos que tem tempo bom previsto para hoje, com máxima de 25, mínima de 17. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, conversando com o diretor de cinema e diretor da Quiprocó Filmes, Fernando Souza. Temos a presença do Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente. E eu peço a você, meu caro Aloysio, o tempo hoje, a previsão de tempo com céu claro com sol, mas agora, né,
Está bem coberto aqui pela área central, né? Ou bem encoberto ou está encoberto neste momento. A variação aí de instabilidade prevista também pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E a Luiz, eu peço a você então, por favor, para retornar, abrir esse bloco aí com o Fernando, por favor. Esse bloco está pautado para falar da escola o projeto da EBC-TV, né? Escola Brasileira de Cinema e Televisão, que ficou concebido pelo Darcy Ribeiro, e foi reformado o solar do colégio, que estava bem danificado, né? É a primeira construção de campos, século XVII, dos jesuítas, né? Para catequizar os índios de Goitacá. Foi reformado nos anos 90, o projeto acabou não indo... O Fernando já se referiu ao Geraldo Sarno, tive a chance de trabalhar ao lado do Geraldo Sarno, né? E Vila Maria, fizemos uma série de lançamentos, de etapas preparatórias para a vinda da escola de cinema, né? Cursos de fotografia, cursos de montagem, cursos de iluminação, né? Trazendo profissionais do Brasil todo, até de fora do Brasil, da América Latina, para vir aqui ministrar cursos, né? Um Geraldo, usando do seu conhecimento. Tinha Orlando Senna também, que era o diretor da Escola de Cinema, já havia sido diretor da Escola de Cinema de Cuba, e o projeto era meio que reproduzir o que foi a Escola de Cinema de Cuba, no sistema de internato, né? A coisa acabou não indo à frente, ficou meio esquecida, e o Fernando, como é aluno de doutorado da Sociologia da UENF, ele tem já essa ponte com a UENF, né? Ele soube desse projeto, e no festival que começa amanhã, que ele está organizando, idealizou, essa discussão da retomada da criação da Escola de Cinema. Agora, a Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual, né? Que estava lá no início do Darcy, está sendo retomada. Fernando, assim, em termos práticos, o que você acha que seria necessário para que esse projeto fosse, de fato, retomado pelo UENF? Vamos lá, Luiz. É uma pergunta muito boa para a gente começar. O tema do festival, Luiz, é preservar e formar para o futuro. Então, a partir disso, a gente chama a atenção e já coloca na pauta a dimensão da preservação. E eu também tenho pautado muito, né? Eu tenho 2 sonhos embutidos nessa frase, nesse tema, e projetos de médio e longo prazo. Um seria a gente retomar o Cine de São José, revitalizar e devolver para a população. A gente ainda tem o Cine de São José ali que está em ruínas, mas que ainda dá tempo da gente recuperar aquele patrimônio que deve ser um patrimônio da sociedade campista. E o meu sonho, eu tenho dito, que é fazer a 5ª edição do festival lá no Cine de São José. E a gente precisa correr, porque antes que aquilo tudo lá caia, porque está em ruínas e a situação do prédio aparentemente é delicada. Não tem nenhuma especialidade nisso, mas olhando de fora, pelo que a gente vê, obviamente, requer urgência. E acho que seria muito importante, inclusive, para aquela região ali central de Campos, para dinamizar aquilo ali, enfim, à noite, sobretudo. Então, seria um baita projeto. Por outro lado, formar. Então, preservar e formar para o futuro. E formar, obviamente, no eixo da formação, traz a retomada desse projeto, que lá atrás foi pensado como a EBC-TV, né, a Escola Brasileira de Cinema e Televisão, e que a gente está atualizando para um novo projeto, que é a Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual, né, obviamente, né, considerando aí uma atualização desse projeto com os tempos atuais, dialogando com o mundo digital. A gente está falando de um processo lá atrás que esse universo digital era outro, né? Assim, a gente está em outro momento. E em termos práticos, Luiz, eu acho que é o seguinte. Em termos práticos, eu diria que o que a gente precisa logo de cara é de uma resposta, como a gente já está tendo, de setores importantes da sociedade campista em torno do festival.
Então, o festival é parte da estratégia que eu espero que culmine, dentre os resultados, um deles seja a criação da Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. Então, a gente cria esse festival como parte desse movimento para pautar um novo projeto de criação da Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. Dentro do festival, a gente tem uma programação, né, uma programação que também acontece em paralelo, que é o Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense. Seminário com perfil mais acadêmico, né, com apoio da CAPES e da FAPERJ, duas agências de fomento importantes, sob a coordenação do professor Davi Maciel, que é do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. E no âmbito do seminário, Aloysio, o que a gente vai ter em termos práticos é um encontro na próxima quinta-feira com os professores, realizadores que fazem parte do comitê científico, em que a gente pretende discutir as orientações e os princípios, vamos dizer assim, norteadores para a criação dessa nova escola. Desse comitê científico, a gente tem a expectativa de tirar a Carta Goitacá, que vai ser apresentada na noite de encerramento do festival. E a Carta Goitacá vai ser um documento, justamente, um documento político, científico, nesse sentido, em que a gente pretende já apresentar, vamos dizer assim, os princípios orientadores que devem estruturar o projeto da Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. E aí, Aloysio, também em termos práticos, eu diria que a UENF, que completou 32 anos agora, no sábado, dia 16, né, a UENF ela é resultado de um conjunto de fatores muito interessantes. Né? A gente tem o Darcy Ribeiro como principal idealizador da universidade e o Leonel Brizola, então governador, mas a gente tem um fato fundamental na construção da universidade, que foi a sociedade campista. A UENF é resultado de um abaixo-assinado e da sociedade campista que se mobilizou para dizer que queria e merecia uma universidade pública à altura do que a UENF hoje é. Uma das maiores universidades do Brasil, sem sombra de dúvidas. E eu brinco que é a universidade mais abusada do Brasil. Porque fazer uma universidade, final da ditadura, começo da década de 90, no interior do estado do Rio de Janeiro, precisa ser um projeto abusado para que isso aconteça. Então, certamente, hoje a UENF é uma das principais universidades e um projeto abusado porque nasce com um princípio básico que é 100% de professores doutores. Inclusive, uma das coisas que também ali o projeto da Escola Brasileira, da Escola de Cinema, esbarrou lá naquele momento. Porque a gente tinha um outro contexto em que você não tinha cineastas com nível de doutorado como a gente tem hoje. Então, essa realidade já mudou. Ou seja, a gente já está falando de um contexto em que a gente tem aí uma demanda, inclusive, enquanto posto de trabalho, de mestres e doutores formados em cinema em outras universidades, como a UF, a UFRP, que vai ter alguns participantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui conosco, ao longo da semana no seminário. Então, acho que, em termos práticos, Aloysio, nesse primeiro momento, nesse primeiro festival, nesse primeiro seminário de cinema do Norte e Noroeste Fluminense, a gente sair, né, na semana que vem, a gente já ter algumas bases orientadoras e princípios norteadores do que deve ser essa Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. E eu acho que tem uma característica muito importante nesse processo todo, Aloysio, que talvez eu desconheça, mas e daí a importância do comitê científico, mas eu estou aqui arriscando uma informação que talvez seja muito interessante. Essa Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual seria o primeiro curso de cinema criado no contexto digital com os desafios do mundo digital. Porque os cursos mais tradicionais, por exemplo, o curso da UF, o curso da UF foi criado num contexto ainda em que o mundo digital não era uma realidade como é hoje. E outros cursos,
como da própria Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do Recôncavo da Bahia. São outros dois cursos que a gente está olhando, se inspirando muito para trazer a experiência para cá, porque são dois cursos localizados no interior. O Sudoeste da Bahia fica em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha, Aloysio, e do Recôncavo da Bahia no Recôncavo, né? Então, a gente está falando de dois cursos com características que se assemelham, de alguma forma, à nossa região, né, do ponto de vista de características de alunado, de professores e tudo mais. Então, eu acho que, em termos concretos, Aloysio, o que eu espero já dessa primeira edição é que a gente tenha esse documento, essa Carta Goitacá, apontando para esses princípios norteadores do que a gente quer dessa escola. E eu acho que a gente, com o festival, a gente também está dando um recado, e eu acho que daí a importância, né, dos diferentes segmentos que estão envolvidos nesse projeto do festival, dando um recado de que Campos tem interesse pelo cinema. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que agora o recado é o que mais a gente quer. E daí um projeto grandioso, um projeto ambicioso e abusado, mais uma vez, que é da Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. Eu espero muito que tudo isso culmine na criação dessa escola, e que vai depender da UENF, vai depender do governo do Estado, vai depender da Prefeitura, vai depender dos diferentes entes, vamos dizer assim, federativos, para que a gente tenha a Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual, e a sua concretização de fato aqui no Norte e Noroeste Fluminense. Isso é fundamental, Luiz, não só para o UENF, não só para a região, é fundamental para o setor. Um dos grandes gargalos hoje do setor do cinema e do audiovisual no Brasil é a dimensão da formação. E eu estou falando isso é um problema estrutural. A gente precisa formar mão de obra, do ponto de vista técnico, de graduação e de pós-graduação na área do cinema. A gente tem, né, o Cláudio, como o Cláudio chamou a atenção no início aqui do programa, a gente teve dois grandes resultados, né, agora em Cannes e também no Oscar, com a premiação de filmes brasileiros, mas a gente, eu digo, e aqui eu espero que o Almir, eu sei que é o ouvinte aqui do programa, a gente precisa de um plano safra para o cinema e para o audiovisual. Quando a gente fala de agropecuária e tudo mais, se a gente tivesse um plano safra, do tamanho do plano safra para o cinema e para o audiovisual, a gente levava de lambuja, todo ano, os mais importantes prêmios do cinema internacional. E a gente estaria projetando o Brasil de outra forma para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Então, eu não tenho dúvidas disso. E uma das coisas fundamentais, né, desse plano safra não diz respeito só à produção, diz respeito à formação. Então, o cinema e o audiovisual, eu digo sempre, a gente, quando vê um filme, a gente não faz ideia do quanto de pessoas das mais diferentes origens profissionais trabalham numa obra para uma obra acontecer. E é muita gente sempre. O festival é um exemplo disso. São mais de 100 pessoas hoje diretamente ligadas na realização do festival, trabalhando diretamente. Sem falar dos inúmeros serviços de gráfica, da limpeza do Cine Darcy, técnica, enfim, e por aí vai. Então, eu acho que esse é um recado que não é um recado só do Fernando, né? Assim, é um recado da sociedade campista, dos seus diferentes representantes do poder público, empresários, sociedade civil, instituições da sociedade civil, sobre uma alternativa, inclusive, de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, ainda baseado quase exclusivamente na economia do petróleo, por um lado, né, na agricultura, que tem uma participação importante, e a gente está dizendo o seguinte, a gente tem aqui um outro caminho que também é importante e que pode diversificar a economia do Norte e Noroeste Fluminense e potencializar essa economia, que é a economia criativa, que é a economia do cinema, do audiovisual,
atraindo novos investimentos, atraindo novas produções, atraindo mais jovens para se formarem nessa região, para que esses jovens ganham campos, o Brasil e o mundo. E aí, Aloysio, daí a aposta na formação. Daí quando eu me deparo com o projeto da Escola Brasileira de Cinema e Televisão, aquele projeto original, e quando eu volto agora para fazer o doutorado, eu volto quase que com uma missão de fazer o doutorado, mas também de retomar essa pauta que eu acho tão importante para o interior do estado do Rio de Janeiro. E uma oportunidade do interior do estado do Rio de Janeiro mostrar que tem alternativas para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, o cinema é uma ótima ferramenta para a gente projetar o que a gente é e o que a gente quer ser para fora, para o Brasil e para o mundo, mas também uma ótima um ramo fundamental para a gente apontar como modelo, né, como alternativa de desenvolvimento econômico, social e político. Então, é isso que a gente também está trazendo como ideia, como pano de fundo do Festival Internacional Goitacá de Cinema, do seminário do Cinemark de Goitacá, do programa de formação que está sendo realizado em parceria com a Diretoria de Cultura da UENF e a Pró-Reitoria de Extensão. Isso é muito importante, porque a gente está falando da Diretoria de Cultura, por um lado, da Pró-Reitoria de Extensão e da Escola de Extensão da UENF. Então, eu diria que as oficinas que vão ser oferecidas no âmbito do festival, né, através também da Escola de Extensão da UENF, já é uma sinalização para dentro da universidade de que há demanda por formação. A gente está oferecendo 6 oficinas e as vagas já estão praticamente esgotadas, Aloysio, e a gente está falando aí de 120 vagas e oficinas. Essas 120 vagas já estão quase todas preenchidas. Ou seja, há um recado, esse é um recado muito objetivo e claro, há demanda por formação na região. Se a gente oferece 6 oficinas, com 20 vagas cada uma, e a gente já tem quase o total dessas vagas preenchidas por jovens, certamente, a gente tem um recado muito claro por uma demanda por formação na região. Então, esse é o primeiro recado que o festival já está dando. A gente tem uma demanda dessa juventude por formação. A gente tem uma demanda dessa juventude que quer produzir, quer exibir no Curta Campus na escola, que está produzindo nas escolas públicas de campus e dizendo, olha, a gente tem aqui um potencial para agregar a universidade do ponto de vista de oportunidade de formação na região norte e noroeste fluminense, no campo do cinema e do audiovisual. Então, acho que são muitos recados objetivos e práticos que o festival já nasce dando desse ponto de vista, sabe, Aloysio? Agora, não é o Fernando, obviamente, sozinho, né, enquanto idealizador do festival, que vai, vamos dizer assim, criar a escola. A gente precisa de um conjunto muito significativo de forças políticas e econômicas para que a gente tenha a Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. Mas eu acho que a gente está colocando aí lenha numa fagulha, como eu disse no começo, que não estava apagada de forma nenhuma, mas de uma chama que a gente está contribuindo para que isso ganhe, de fato, força, para que isso, de fato, tenha energia, para a gente ter a escola que Campos e a região norte e noroeste fluminense merece de cinema e audiovisual. E que certamente vai ser, seria a realização de um sonho de Darcy Ribeiro, de Geraldo Sardo, e uma forma de homenageá-los. Assim. Então, eu acho que tem muitos recados sendo dados com a realização desse festival, sabe, Aloysio? Assim, eu acho que o festival já nasce com um recado muito objetivo e muito prático nesse sentido. É isso. Fernando, eu, como disse, participei ali daquele projeto lá da BCTV lá atrás, nos anos 90, né? Que acabou, infelizmente, não dar frente, o setor de audiovisual acabou sendo agregado pelo CCH, né? CH, depois CCH, Centro de Ciências do Homem, e acabou virando um departamento, né? Com o Geraldo ali, depois o Vitor Sendra pegou isso, né? Está lá até hoje.
como é que se imagina que seria essa escola de cinema? Seria um curso de graduação? Seria o quê? Como é que ele começaria? Ótimo. Aloysio, deixa eu retomar uma coisa aqui muito interessante, cara. Isso está na mala do meu carro. Eu acabei esquecendo, mas que eu queria mostrar aqui. O que acontece? Ao longo desse um ano de quase peregrinação, né, para viabilizar o festival, eu fui descobrindo algumas coisas que talvez você tenha até conhecimento. Quando o Geraldo Sarno esteve em Campos entre 93 e 98. Ou seja, 5 anos, né? Ele trabalhou ali na UENF. E chegou a ser criado o Laboratório de Pesquisa e Tecnologia da Imagem, o LPTI, do Centro de Ciências do Homem, que seria transformado no Laboratório de Cognição e Linguagem. E tem uma coisa, cara, que eu descobri recente, eu não tinha conhecimento disso, que foi editada na década de 90 e que ainda o ISBN é propriedade da UENF, que é a revista Cinemais. Cinemais. Que é uma das principais... Eu consegui a coleção completa com o Hernani Hefner, da Cinemateca. Eu tenho vários números. Tem vários números, né? E é do cacete, Aloysio, porque é uma das principais revistas de da década de 90. Sim. A gente está falando de um dos principais projetos editoriais no campo do cinema e do audiovisual da década de 90, e que esse ISBN pertence ainda à universidade. E chamava, né, Cinemais, Revista de Cinema e Outras Questões Audiovisuais, é o nome da revista. Então, quando eu falo dessa longa história da cidade com o cinema, Cláudio, que vem desde, né, de ser ter um parque exibidor importante, a gente está falando de iniciativas incipientes e dispersas institucionalmente muito importantes, como a Cinemais, que, Aloysio, é uma revista, a coleção acho que são 38 números. Ela foi editada entre 96 e ali começo dos anos 2000, com 38 números no total. Que certamente essa coleção dessas Cinemais já pode resultar aí num conjunto de teses e dissertações e monografias desse futuro curso, porque certamente tem pano para manga ali em termos de debates, de discussões sobre o cinema brasileiro naquele momento, que é a retomada, né, Aloysio? O cinema brasileiro, ele vive de retomadas, né? Assim, ele tem vários ciclos e retomadas. A última retomada, que é essa da década de 90, o principal veículo de debate e tudo mais, um dos principais, sem dúvida, é a revista Cinemais. Isso produzido a partir da UENF. Sim. Então, isso é uma especiaria, cara. Isso é muito cacete, sabe? Assim. Desculpa, só uma pergunta, porque eu não conheço, aí só para eu pesquisar aqui. É Cinemais... Calma um pouquinho, continua aí que eu vou pedir licença para pegar uma coisa. Tá, vai lá. Então, continua, por favor, porque eu estou na dúvida. Cinemais, como se fala, Cinemais, tá. M-A-I-S. Boa. Então, uma das principais revistas da retomada do cinema brasileiro. A gente está falando, não estou exagerando em nada, em nenhuma vírgula, sobre isso. Criada pelo Geraldo Sarna, com o conselho editorial da Pesada. Nomes como Walter Lima Júnior, Luiz Carlos Lacerda, muita gente que contribuiu para essa revista acontecer. Exatamente, Aloysio. Porra, obrigado. Cadê? Afasta um pouco, cara. Ou não? Tá desfocado, Aloysio. Tá desfocando um pouquinho. Aí. Sobe um pouquinho só, por favor. Mas se subir, desfoca. Desfoca. Ah, tá. Por causa do... espetacular. Tá, rapaz, são livros isso aí ou revista? São revistas no formato de livro. Caraca. Revista em formato de livro. Espetacular. 38 edições, e é isso, repetindo. Sem dúvida nenhuma, um dos principais projetos editoriais da década de 90. E esse ISBN pertence ainda ao UENF.
Então, outra tarefa do festival, do seminário, é reavivar isso. Ou seja, trazer de novo a Cinemais. Ou seja, a gente precisa, Aloysio, trazer a Cinemais e trazer novas publicações. Isso é foi um achado, assim, eu não tinha conhecimento, Aloysio. Descobri agora, nesse um ano. Então, eu acho... A Luiz tem uma biblioteca em casa. Oi? A Luiz tem uma biblioteca em casa aí. Pensa... E trocando ideia, né, Luiz? Não sei se você mencionou em algum momento... Não mencionei, não. Passou, mas eu é isso. De fato, não tinha conhecimento. Então, cara, assim, não lembro exatamente qual foi sua pergunta, mas eu acho que sobre os princípios orientadores da escola. Lembra? Eu perguntei se seria um curso de graduação. Eu acho, Aloysio, que a gente, como eu falei, cara, a gente tem uma demanda desde nível técnico até pós-graduação, sabe assim? Eu gostaria... qual é o seu desejo, Fernando? Eu gostaria muito que fosse uma escola em que a gente tivesse desde o nível técnico a pós-graduação. Esse é o desejo, sabe, Aloysio? Porque também acredito, cara, a gente tem uma cultura, né, do bacharelismo, né, do bacharelesca, né, do bacharel e tudo mais, mas, cara, o cinema se faz em grande medida por bons e qualificados técnicos, sabe? Um bom técnico de eletricista, um bom técnico de som, um bom técnico de iluminação, um bom técnico que passa pela costureira de uma roupa de época, para um filme ou para uma novela. Então, a gente, como eu falei, né, a gente tem muitas possibilidades em termos de agregar profissionais numa obra e no fazer cinematográfico. E eu acho, Aloysio, que seria, por sua vez, né, cara, assim, uma ótima oportunidade da UENF, por outro lado, acertar 2 coelhos com uma cajadada só, que é também a dimensão da sua escola técnica, que eu acho que a UENF é um projeto que a UENF precisava desenterrar e colocar para frente, que é oferecer uma escola técnica, assim como as grandes universidades do Brasil têm. Então, meu sonho, meu desejo é que a gente tenha uma escola em nível técnico, de graduação e pós-graduação, respondendo a sua pergunta, em médio e longo prazo, sabe? Assim, e que seja uma escola capaz de oferecer uma formação de qualidade nesses três níveis de formação, vamos dizer assim. Eu acho que médio, graduação e pós-graduação, né? Então, quando eu falo de 3 níveis de formação. Então, eu acho que é isso. E eu acho, Aloysio, que essa resposta vai sair muito desse comitê científico que está se formando a partir do seminário, né, de apontar aí esses princípios norteadores do que seria essa escola brasileira de cinema e audiovisual. E, por sua vez, eu acho muito da conjunção de forças que a gente, a partir, né, desse start do festival, vai conseguir agregar, vai conseguir articular para que isso aconteça. E eu acho que o festival nasce, né, com essa vocação. O festival é um empreendimento cultural, em última instância, mas um empreendimento cultural preocupado com a dimensão da preservação e da formação. Mais do que um tema, e já adianto, a gente já está na expectativa da aprovação da 2ª edição da Lei Rouanet, Aloysio, do festival. Então, mais do que um tema, é uma agenda de trabalho em torno da preservação e da formação. Então, esse tema ele vai perdurar por muito tempo como tema desse festival. Então, a gente já coloca ele lá na Lei Rouanet agora para 2026, com essa temática novamente, porque a gente acredita que isso é uma agenda de trabalho que precisa ser consistente, que precisa ser de curto, médio e longo prazo, no sentido de alcançar os objetivos que o festival nasce, e assim como todas as ações que estão acontecendo em paralelo. O seminário, o Cinemarket, o programa de formação. Daí a gente chama as oficinas, né, e a gente coloca isso no guarda-chuva do programa de formação, como eu já havia falado mais cedo, né? Então, a gente tem aqui um conceito, uma idealização que eu acho que está muito bem costurada nesse sentido,
Luísio, do ponto de vista das articulações que precisam ser feitas para que a gente tenha a Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense aqui em Campos. Então, a gente... daí a importância do festival. A gente trabalha a dimensão da exibição, a gente trabalha a dimensão do mercado no Cinema Arte Goitacá, no Seminário de Cinema e Audiovisual a gente traz a dimensão acadêmica e o programa de formação, a gente já pauta a formação e, como eu falei, a gente nasce com 120 vagas oferecidas e quase todas essas vagas preenchidas. Sem falar da oficina que está sendo oferecida, Cláudio, pela Secretaria de Educação, por professores da Secretaria de Educação, e uma oficina da Mepelber, que é uma escola bilíngue aqui de Campos, que está sendo também oferecida para o público infanto-juvenil. Então, a gente tem aí um total de vagas preenchidas nessas oficinas e no programa de formação, eu acho que significativo e um recado muito concreto de que a gente merece e um recado, por outro lado, de que a gente quer a Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. Só me permita, Luiz, eu não sei se você vai se lembrar, memória boa que é você que tem, mas nós fizemos aqui as entrevistas com os candidatos à reitoria da UENF, o professor Carlos Rezende, a Rosana, e eu não me lembro se eles prometeram sobre a escola, mas eu me lembro que era tema de um dos blocos do programa, observado por você, anotado, né, e lembrado por você naquele tempo que falar da escola de cinema com os candidatos à reitoria. E eu me lembro bem que eles falaram sobre a importância da escola. Não me lembro se eles falaram sobre promessa de realizar isso. Você se lembra disso? Naquelas entrevistas? Lembro sim. Lembro que a gente teve isso e que foi tratado, mas assim, se houve promessa... Mas a Rosana tem se mostrado bastante receptiva. O Fernando, junto com o Roberto Dutra e outras pessoas da UENF, do CCH, tem tido eco em Rosana. Né? Pelo menos é o que a gente vê nas reuniões aí. Eu cheguei a fazer algumas matérias sobre isso, né? Agora, eu tirei do desfoque aqui, agora dá para ver melhor. Tá aqui, ó. Porra, do 1, aí pula, o 2, 3, o 4 não tenho mais, aí, mas vai de 5 ao 13. Eu achei um site aqui que tem para vender, hein? Vou te mandar no, aí. No site virtual, acho que tem, cara. Foi uma iniciativa muito legal de Geraldo Sarno, muito legal. Porra, muito. E tem uma pergunta aqui, eu vou ter, são 8h55, a gente está chegando no final do programa, eu faço a minha última intervenção e deixo para Carlos Nogueira, se ele quer fazer uma nova pergunta ou não. Uma pergunta feita aqui a você, Fernando, no grupo de WhatsApp desse programa, que divide para o Blog Opiniões, Folha no Ar, Blog Opiniões, do Edmundo Siqueira, que é servidor federal, jornalista, blogueiro do Folha 1, né? Milita muito como blogueiro na área de cultura, né? Ele coloca aqui para você, Fernando, a programação dos cinemas, principalmente no shopping, segue uma lógica de oferta padronizada. E os algoritmos influenciam as escolhas pelos streamings. Iniciativas como o Festival Goitacá servem para despadronizar, entre aspas, esses olhares, porém são pontuais. Há conversa sobre a criação de políticas públicas ou alguma ação institucional com o poder público para atuar em curadoria e exibição e exibições de rua, sessões raras e cópias restauradas, exibição nos antigos endereços dos cinemas campistas, que ainda restam, como gesto de reparação simbólica, educação patrimonial. Vale lembrar que Campos já teve dezenas de cinemas de rua, espalhados pelo município. Edmundo, obrigado. Edmundo, interlocutor importante nesse processo, Luiz, e que tem um texto no catálogo, belíssimo, no catálogo do festival, e muito, muito boa a pergunta. Acho a primeira coisa bastante interessante, Luiz, desse processo, é justamente isso que o Edmundo falou. E quando eu falo de um entendimento do significado de um festival de cinema, no sentido mais amplo, sabe, Luiz, de comprar a ideia dos empresários, da sociedade civil, da universidade, tudo mais,
é muito dessa perspectiva. Não são, muitas vezes, filmes que estamos habituados a ver nas salas de cinema e tudo mais. Acho que são filmes que trazem, né, uma outra perspectiva do ponto de vista estético, da abordagem, da linguagem. Então, acho que o barato do festival, Edmundo, é justamente esse, cara, assim, da gente poder se deparar com outras formas de tratar temas urgentes ou não para a sociedade, mas outras formas da gente lidar do ponto de vista estético com fazer cinematográfico, assim. Então, acho que isso, sem dúvida, é um grande barato do cinema. Eu acho, Edmundo, que, do ponto de vista... A sua pergunta é bastante ampla e demandaria aqui muito tempo, mas, tentando resumir, do ponto de vista de políticas públicas, né, de investimentos privados, eu acho que passa exatamente por isso, sabe, Edmundo? Assim, a gente, quando eu falo da importância dos diferentes setores comprarem a ideia, não só do festival, mas da Escola Brasileira de Cinema e de tudo isso, de um entendimento e das potencialidades que estão incluídas nisso. Então, a gente precisa de estruturar políticas públicas no sentido de garantir investimentos na formação, na produção, na exibição, né? O cinema é feito por diferentes áreas. A gente está falando de formação, repito, produção e distribuição. E cada um com desafios muito próprios e singulares dessa cadeia produtiva. Quando a gente fala da cadeia produtiva do cinema e do audiovisual, a gente está falando desses 3 eixos e infraestrutura. A gente ainda é um país que importa grande parte dos equipamentos de produção audiovisual, com pouca tecnologia brasileira, e que a gente pode e tem capacidade, né, para produzir. Agora, precisa de investimento, e precisa de um entendimento disso, de uma indústria brasileira, por exemplo, de produção de insumos para a produção cinematográfica, que é majoritariamente importada. Eu estou falando desde a lapela de som que custa $2.000 a câmeras, gruas e tudo mais. Então, a gente, quando fala de investimento, de entendimento sobre o que é o significado de investimento de um parque industrial, e daí a indústria do cinema e do audiovisual, é nesse sentido. E que isso descamba, vamos dizer assim, ou ecoa na produção independente, nas condições materiais e subjetivas para que aconteça a produção independente, que majoritariamente é absorvida pelos festivais. Os festivais são a grande janela para muitos cineastas que estão começando a sua carreira nos curta-metragens, daí a importância do curta-metragem, que é o momento em que você pode experimentar mais, arriscar do ponto de vista desse fazer, até o longa, que geralmente são projetos que você tem menos margem para arriscar do ponto de vista da produção. Então, o festival, os festivais de cinema e a necessidade desse entendimento passa por aí, por tudo isso que você falou, Edmundo, sem dúvida nenhuma. Por um entendimento sobre o significado de um festival que, muitas vezes, não é aquele filme que está no streaming ou que está aí nas grandes salas que vai estar no festival. É o filme produzido pelos alunos da escola de campus. Essa a importância do festival. Esses filmes não vão entrar nas grandes, no circuito de cinema, Cláudio, mas vão ter espaço no festival, e no festival essa molecada vai ter oportunidade de se ver. Essa é a importância pedagógica e política de um festival de cinema. E daí a necessidade de entendimento. Esses curtas, talvez, não, um ou outro pode sobressair até ter uma carreira de sucesso, tomara. Mas não é, muitas vezes, a realidade. Mas tem no festival ali o seu lugar de exibição, um público. Então, da gente ter
essa resiliência do ponto de vista. Esses filmes estão aqui, muitas vezes não é, eu falo isso, não é exatamente também pela sua qualidade estética e do seu fazer. É pela importância de estar aqui. Pouco importa, Cláudio, para esses filmes do Campus Curta da escola, a qualidade. Importa que eles foram feitos. Esse é o ponto. A qualidade é o último pré-requisito. Eu sou júri de um festival, que é o Festival Visões Periféricas, que acontece no Rio, e que é um festival que tem uma mostra competitiva para filmes de escola. E eu não gosto muito dessa coisa de ter competitiva de filmes de escola, porque eu acho que o barato é exibir, a molecada exibir o filme. E eu teve uma edição, cara, que eu fui júri dessa categoria. E eu fui junto com o Gabriel, se eu não me engano, não lembro, mas tinha outros jurados que eu lembro que a gente elegeu como o melhor filme, pior filme, do ponto de vista técnico das suas condições materiais para se fazer. Mas era o filme mais aguerrido, que a molecada pegou, foi, fez e tudo mais, e tinha uma boa história, mas do ponto de vista técnico, era o melhor filme que eu falo. Por quê? Porque você vê que, cara, foi feito ali no improviso, com o celular com pouca qualidade, um som não muito bom, a imagem às vezes não estava lá, essas coisas, mas do ponto de vista da sua concepção, aquele filme era o melhor filme, sem dúvida nenhuma. Então, acho que é isso que está em jogo quando a gente fala de um festival de cinema, quando a gente pega curtas produzidos em escolas públicas. A qualidade, óbvio que é importante, e eu não estou falando aqui, eu não estou menosprezando de forma nenhuma a capacidade, mas nem sempre é a coisa fundamental no festival. Não é um festival, aí a gente precisa dividir, né, Luiz? O Oscar é uma coisa, e que é importante. Mas para a gente chegar no Oscar, a gente precisa produzir, precisa aperfeiçoar nossos modos de fazer, do fazer cinematográfico. E é isso que está em jogo num festival como um espaço importante de exibição e de difusão de novas formas de fazer, de novas abordagens, do ponto de vista da linguagem narrativa e estética de um filme. Então, o Siqueira, Edmundo, fechando assim a sua questão, eu acho que o entendimento sobre o festival passa por tudo isso, sobre a necessidade dos investimentos públicos, privados, a importância da Lei Rouanet, a importância dos investimentos também privados que, através da lei, chegam, né? Então, eu acho que tem muita coisa em jogo para a gente, vamos dizer assim, de fato, garantir a existência do Festival Internacional Goitacá de Cinema. Mas uma delas, sem dúvida nenhuma, é o público abraçar. À medida que o público abraça, cara, com certeza a gente tem a garantia aí que o festival se consolide na região, se consolide em Campos. Assim. Então, Edmundo, não sei se eu fugi muito, mas tentando responder, passa por tudo isso que você trouxe aí nas suas questões, cara. E obrigado, Edmundo. Muito bom, muito bom. Cara, muito legal começar a semana falando sobre cinema, falando sobre essa arte espetacular, a sétima arte, né? A gente vive num país hoje extremamente polarizado, dividido. Tem a turma que é contra a Lei Rouanet, que tanto você falou aqui, que eu não consigo entender. E essa mesma turma, às vezes, é a favor do tarifaço do Trump. É um negócio muito doido. Mas, assim, sobre tudo isso, a gente tem gente pensando de verdade num futuro e numa condição de transformar a nossa região. A gente já cansou de falar aqui por vários anos que o petróleo é finito, né? Essa renda aí uma hora vai acabar. E o que a gente vai fazer? Então, a gente não vai ter toda a sorte aí no mundo de ficar revivendo igual estamos agora, e até por conta de uma guerra, uma tragédia lá na Ucrânia, nosso petróleo aqui deu uma reaquecida, nossos royalties, enfim. Então a gente não pode ficar contando com essas guerras aí para poder evoluir. A gente tem que contar com a nossa realidade, e eu acho extremamente oportuno, não só o festival, mas sobretudo a escola de cinema, né, que é um agregador aí muito importante.
É minha opinião, que não há lá grandes coisas, mas pelo menos é o que eu penso. E sobre a questão de áudio e vídeo, áudio é muito minha praia. Gosto muito, estudo muito, leio muito, vejo, vivo aqui isso todo dia. E assim, nós montamos agora recentemente 2 emissoras de rádio FM, aqui em Campos e em Macaé, do Grupo Folha da Manhã. Infelizmente, 90% dos equipamentos que a gente usa são importados, para gerar essa qualidade que chega aí na sua casa, que chega aí no seu smartphone, enfim. Você tem microfones da Alemanha, você tem transmissores e compressores aqui dos Estados Unidos. Então, mas nós temos uma luz no fim do túnel, que é Santa Rita do Sapucaí, aqui sul-sudoeste de Minas. Já tem lá o nosso Vale do Silício, lá usamos transmissores brasileiros e com boa qualidade. Fernando, olha, te agradecer, desejar toda a sorte do mundo, torcer muito mais ainda para que esse evento seja um sucesso e que, na minha opinião, o filho desse evento, a cria primeira desse evento, que é a escola, né, brasileira de cinema e áudio e vídeo, seja retomada tão breve quanto possível. Forte abraço para você, obrigado por hoje, parabéns pela iniciativa e sucesso. Cláudio, muito obrigado aí pela parceria de todo o Grupo Folha. Luiz, mais uma vez agradecer a vocês e que a gente siga junto. Aguardo vocês amanhã, à noite de abertura do festival, às 19 horas. Esperamos todo mundo. Como eu falei, repito, importante, evento totalmente gratuito e que a gente amanhã vai ter a oportunidade às 19 horas de receber o público. E vocês, obviamente, são bem-vindos, Aloysio, Cláudio, Dora, todo mundo aí da Folha, que a gente amanhã esteja junto, esse pontapé é importante. Obrigado mais uma vez pelo espaço e muito bom começar essa semana com vocês, uma semana que certamente vai ser intensa de trabalho, mas muito importante. Bom dia, bom trabalho aí. Obrigado, Cláudio, mais. Valeu. Deixa eu trazer aqui a Aloysio para fechar e encerrar esse programa de hoje com você, voltando em grande estilo, na tal da liderança aí, que já tinha até esquecido disso, né? Continua a mesma coisa, 15 dias depois, lá no Campeonato Brasileiro, né? Mas voltando em grande estilo, que é falando do cinema, falando desse fomento aí ao nosso desenvolvimento aqui da região, e quem sabe, né, no futuro breve aí, a retomada dessa escola, que você, Aloysio, fez parte lá não vou falar primórdios não, que isso não é brincadeira, né? Mas que fez parte ali num passado recente. Obrigado, Aloysio, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Nogueira, agradecer você, o Beto, na técnica, agradecer o Fernando na entrevista, desejo, quanto pessoa física, jurídica, como assim, pessoa que não nasceu em Campos, mas foi criada aqui, milita aqui profissionalmente há muito tempo, né? Tive essa experiência profissional ali na escola de cinema, mas estou em jornalismo há muito tempo, enfim, acho de vital importância para a cidade. Acho que essas interfaces que o Fernando está fazendo no festival são muito interessantes, né? Trazer pessoas para cá, mostrar um pouco da cultura da cidade, cultura arquitetônica, a cultura viva, né, que está nas ruas, né, culinária, enfim. Tornar Campos conhecida no Brasil e no mundo a partir disso. E oxalá venha para ficar, para se solidificar, que seja o primeiro de várias edições. Essa coisa também de formar novos cineastas, todo mundo quer ser cineasta, mas montadores, iluminadores, roteiristas, assistentes de câmera, fotógrafos. Cinema é uma coisa muito ampla. Cinema, ela é a 7ª arte, ela envolve as 6 anteriores, né? Cinema, você tem literatura, você tem escultura, você tem arquitetura, você tem teatro, sobretudo, no cinema, música, dança, né? Então, figurinista. Campos tem uma tradição também em confecção, produz estilistas de renome. Então, é uma gama muito variada de coisas que estão atreladas ao cinema. Em relação ao Lei Rouanet, virou meio que discurso, né? Um certo setor político brasileiro,
Cara, a Lei Rouanet, ela está presente, cara, você sem saber que você tem um primo conhecido que atua, que ele vai ser beneficiado pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, primeira coisa que não é o Estado que dá, é isenção fiscal para a empresa. Ponto 1. A empresa que escolhe, não é o Estado, né? Então, e o que ela gera, o que o Fernando falou aqui com a métrica, biométrica, o que ela gera na economia de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país, é imensa, ela não para ali, né? Fatalmente, quem reclama da Lei Rouanet, já teve um primo, um filho, um conhecido, um amigo, que auferiu lucro pecuniário através da sua atividade profissional com a Lei Rouanet, sem nem saber, né? Enfim, sobretudo, e aí foram muito pessoal, né? Tenho muito carinho pelo tempo que trabalhei ali na escola de cinema. Infelizmente, ela não foi à frente por motivos muito diversos, né? Mas que seja a retomada desse curso, né? Lá atrás, quando eu sonhei em fazer cinema e tal, acabei, enfim, foi uma coisa que ficou, mas que assim, que outras pessoas, outros jovens, eu não sou jovem já há algum tempo, né? Que tenham esse sonho em campos, que eles encontrem em campos maneiras de realizá-lo, né? Eu acho que esse pontapé do Fernando do festival é muito importante, diria até fundamental para isso. Legal, Fernando. Abraço, amigo, mais uma vez. Obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, Cláudio. Valeu. Gente, 9h14, amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Agradecendo você aqui por participar, tá com a gente aqui nessa segunda-feira. A gente tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, também de consórcio do Cicobi Fluminense. Esse sim vale a pena conferir. A gente volta amanhã às 7. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador geral do Sindipetronef, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense.